O convite à reflexão que eu gostaria de fazer para vocês hoje, e de novo, como eu falei, a ideia aqui não é dar uma aula, eu adoraria, quem sabe vocês não me pedem e esse assunto volta em detalhe. Mas é importante a gente perceber alguns detalhes da prece. Então, logo que começa a prece pela paz mundial, e eu vou ler esse parágrafo novamente, quando nós fizermos a prece daqui a poucos minutinhos, Venerável Geshe Kelsang Gyatso diz assim: devemos saber que o melhor método para estabelecer a paz mundial e a nossa própria paz mental é aprender a apreciar os outros. Então, é essa reflexão que eu quero trazer para vocês, porque quando a gente ouve esse tipo de coisa, quando o Venerável Geshe Kelsang Gyatso diz assim, devemos saber, ele quer dizer, nós devemos realmente sentir isso no nosso coração, não é saber intelectualmente. Devemos saber, quer dizer, sentir no nosso coração que o melhor método para estabelecer a paz mundial em geral, ou seja, a paz entre as pessoas e a nossa própria paz mental, é aprender a apreciar os outros, ou seja, é aprender a desenvolver o sentimento de que a felicidade e a liberdade de qualquer outro ser vivo é tão importante para ele quanto a nossa é para nós. Então, se nós tivermos esse aprendizado, vai ser muito fácil lidar adequadamente com os seres vivos. E o que eu quero trazer para vocês é justamente uma reflexão de Venerável Geshe Kelsang Gyatso, como eu prometi no livro Contemplações Significativas, onde ele mostra, se nós tivermos essa mente que aprecia os outros, naturalmente nós vamos parar de prejudicá-los. Enquanto nós percebermos que a liberdade e a felicidade deles é tão importante para eles quanto a nossa é para nós, naturalmente nós vamos nos abster de prejudicá-los. Então, eu vou explicar só o mecanismo da primeira, para que a gente possa entender, e depois eu vou ler pausadamente o parágrafo como um todo e deixar que vocês pensem sobre isso. Esse parágrafo está entre a página 358 e 359 da versão impressa do livro Contemplações Significativas. Então, no início do parágrafo, está assim: porque nós apreciamos os outros, conseguimos nos abster de prejudicá-los. Então, por exemplo, porque nós apreciamos a vida dos outros, nós naturalmente nos abstemos de matá-los. Então, esse é o ponto que eu queria explicar. Por exemplo, pode parecer chocante, mas é verdade. Por que você não mata o seu cachorro? Porque você gosta dele. Agora, por que você mata a sua galinha? Percebe? A sua resposta podia ser assim, porque eu preciso comer. Mas, na verdade, você não vai morrer se não comer a galinha. Na verdade, você mata a galinha porque você não aprecia ela. Se você apreciasse a galinha tanto quanto você aprecia o cachorro, você não teria nenhum problema em não matar a galinha, porque você ia entender que a vida daquela galinha é tão importante para ela quanto a vida do seu cachorro é importante para ele, quanto a sua vida é importante para você. Vocês entenderam? Então, é essa relação que a gente tem que ter. Não é dogma religioso. É simplesmente entender, eu não mato meu cachorro porque eu aprecio ele. E muitas vezes eu mato qualquer outro animal com alguma justificativa, mas na realidade eu só faço isso porque eu não aprecio aquele animal. Então, se eu apreciar qualquer outro ser vivo, naturalmente eu vou me abster de matar, vou achar outras soluções que não matar. E isso vai em todas as ações prejudiciais. Então, agora, esse é um convite à reflexão, é isso que eu estou dizendo, quase que dá vontade de dar uma aula inteira fazendo essas reflexões, mas agora eu vou só ler pausadamente, e aí você vai pensando sobre isso dessa maneira. Seu cachorro, a galinha, seu chefe, uma outra pessoa, enfim, né? Então, Geshe-lá segue dizendo: por apreciar a importância da posse dos outros para eles, nos abstivemos de roubar, ou nos abstemos de roubar, ok? Por apreciar outras pessoas e seus parceiros, nos abstemos de traí-los. Por apreciar os outros e não querer enganá-los, semear intrigas, perturbar sua paz ou desperdiçar o seu tempo, nos abstemos das ações não virtuosas de fala, como mentir, praticar discurso divisor, praticar discurso ofensivo ou tagarelice. Do mesmo modo, por apreciarmos os outros,
consideramos como inferiores, nos consideramos como inferiores e tínhamos como supremos. Se nós tivermos os outros como supremos, vamos manter nossa mente livre de cobiça e de maldade. Olha que legal. Quando a gente, de novo, quando você olha para sua mãe, olha para uma pessoa que você ama, você nunca deseja o mal, mesmo se você está com uma mente amorosa, mesmo que ela esteja se comportando inadequadamente, o seu desejo é que ela pare de se comportar inadequadamente. Agora, quando é uma outra pessoa, você que ele se ferre. Talvez você não diga que ele se ferre, mas talvez depois que ele se prejudica, você pensa assim, bem feito. Foi a justiça dos seres iluminados. Não existe isso. Ok? Então, quando a gente aprecia os outros genuinamente, nós evitamos de desejar o mal, evitamos de cobiçar qualquer coisa que eles tenham. E, por fim, porque apreciamos as instruções que recebemos dos outros, adotamos ensinamentos espirituais de Dharma, sinceramente, e abandonamos nossas visões errôneas. Talvez para vocês essa sequência tenha muitos termos técnicos, ou tenha alguns termos técnicos, mas eu acho que ela apresenta alguma coisa super especial. Porque em vez da gente ficar pensando assim, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, na realidade nós deveríamos pensar que inadequado é prejudicar os outros. Só que em vez de pensar num monte de regra, Geshe-la diz aqui, uma das coisas mais importantes é simplesmente apreciá-los. Se nós entendermos e desenvolvermos esse coração que entende a importância da felicidade e liberdade deles, naturalmente nós nos comportaremos adequadamente. O nome desse comportamento adequado, ético no budismo, que se abstém de prejudicar os outros, é disciplina moral. Então, para mim, esse parágrafo faz uma ligação linda entre apreciar os outros e a prática fácil e fluida de disciplina moral. Como eu falei, para alguns de vocês talvez precise ler mais e pensar mais, mas pensa assim, incrível, se eu desenvolver esse coração que aprecia os outros, vou ficar em paz, vou desenvolver relações em paz, vou me abster de prejudicar os outros e construir um mundo com mais paz para mim, para aqueles que me cercam e para todo mundo. Eu acho que esse deveria ser o nosso desejo.